Tipos de pecado que haviam já, e Ló seguiu Abraão, né? E lá foi Ló com Abraão, e quando eles tiveram que se separar, porque eles eram muito prósperos, cada um escolheu a sua parte da terra, e Ló escolheu as campinas próximas a Sodoma e Gomorra. E ali nas campinas, ele foi fazendo suas tendas e se instalar atrás, no capítulo 13, se você ver, versículo 12, habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E aí o que acontece? Ló fica sendo habitante de Sodoma, e de alguma forma, não é, ele se torna o juiz ali naquela cidade. Ele era um homem íntegro, ele era um homem que se assentava à porta da cidade, não é? Mas nós vemos que ali o pecado, a promiscuidade era muito grande. Vamos ler esse início aí de Gênesis capítulo 19. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai lá, e lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços quanto os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saindo-lhes então Ló, a porta fechou após si e lhe disse: Rogo-vos, meus irmãos, não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vos trarei. Tratai-a como vos parecer, porém nada façais a esses homens, porque estão sob a proteção de meu teto. Só até aí por enquanto. Então nós vemos, não é, que tipo de situação havia em Sodoma. Os anjos, né, ali em forma de gente, foram ter ali com Ló, né? Então eles se materializaram ali, Deus trouxe aqueles anjos, né? E eles foram lá para livrar a Ló e a sua família do que iria acontecer, para que eles saíssem de Sodoma. Mas nisso que eles pernoitaram lá, os homens da cidade vieram para abusar deles, não é? Então o abuso sexual, a promiscuidade estava presente ali. E Ló ofereceu suas filhas virgens. Falou: não, pega minhas filhas e faz o que vocês quiserem, mas deixa esses homens. E graças ao Senhor não foi necessário isso, porque, né, os anjos cegaram aqueles homens, eles ficaram cegos e nada aconteceu. Mas, quando chegou no amanhecer, versículo 15, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, é urgente. Toma tua mulher, tuas 2 filhas que aí se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Olha o que acontece então. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. E assim respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor. E Ló ainda ficou regateando com os anjos para ver para onde que ele ia, não é? Mas essa é uma palavra muito séria, e isso tem a ver, amados, com a situação que nos encontramos hoje em dia. Há muito eu já vinha falando que o Brasil, as nações estão muito pior do que Sodoma e Gomorra. E
por que Deus ainda não destruiu tudo? Porque ainda não é o tempo do Senhor. Primeiro, porque não é o tempo do Senhor. Segundo, porque havia ali com Abraão um espírito de intercessão. E pela sua intercessão, Deus salvou Ló e sua família. E o Senhor falou, se eu encontrar 10 justos, eu não vou destruir essa cidade. Não haviam 10 justos na cidade, irmãos. Não haviam. Então só saiu Ló, a esposa e as 2 filhas. Mesmo assim, nós sabemos que ao sair, a mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. Isso quer dizer que ela estava, de alguma forma, com o coração voltado para lá. Lá ela tinha bem, já lá ela era rica, lá era honrada. E você imagina o tempo que eles passaram ali, eles aprendendo os costumes daquele povo. É como se ela fosse seduzida. E aí o que o Senhor tinha falado, não olha para trás, segue adiante. E aí o que acontece? O anjo dá um recado para Ló. Né? Fala, livra você, livra a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte para que não pereças. Ou seja, é uma palavra que Deus tem dado para nós, povo do Brasil e as nações também. Salva a tua vida. Vai para o monte. Não fica na campina, porque campina é lugar de confusão. Campina representa local de Sodoma, local da habitação do pecado. E monte sempre representou lugar de encontro com Deus. Amém, irmãos? E o Senhor fala, vai para o monte. Deixa a campina. Porque, amados, nós temos que ser rápidos. Ló, ele foi fazendo as suas tendas e ele não viu, e quando ele viu, ele estava dentro de Sodoma. É assim que o inimigo faz, ele sutilmente vai nos levando para perto de Sodoma. E a mídia, a televisão, os filmes estão explorando demais o sexo promíscuo. Demais. Ao ponto de agora ser tido como, verdade. E a Bíblia como mentira. Mas está repreendido isso em nome de Jesus. E aí o que acontece? As filhas de Ló, ficou Ló e as 2 filhas, moças. As filhas de Ló falam, vamos embriagar nosso pai e vamos ter uma relação sexual com ele, de incesto, para gerar filhos. Senão nós não vamos ter descendência. Isso parecia ser muito prático, mas não era esse o caminho. Esse não é o caminho de Deus, amém, amados? Soluções de pecado não são o caminho de Deus. Fale comigo, soluções de pecado não são o caminho de Deus. E dessa relação incestuosa com Ló, nascem 2 filhos, Moabe, que se torna o pai dos moabitas. O povo moabita sempre perseguiu o povo de Israel. E Ben-Ami, que é o pai dos amonitas, de Amon, que é o pai dos amonitas. Os amonitas, e os moabitas foram um problema para Israel. Foi o povo inimigo que perseguiu Israel de tudo quanto foi jeito. Ou seja, resolveu o quê? Aquela solução. Só complicou, porque eles ficaram fora da promessa do Senhor. E sabe, amados, o inimigo, ele tem essa sutileza de nos trazer soluções. Mas já que está tão difícil assim, quem sabe não é já que está tão difícil arranjar um casamento de marido e mulher, então vamos para o homossexualismo. E eu quero que você leia lá comigo em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. E fala tão claro, amados, como o inimigo está trocando a verdade de Deus em mentira. E nós estamos na casa do Senhor, estamos na igreja, eu sou pastora e estou com liberdade aqui, porque eu estou pregando a palavra de Deus. E a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é clara, é sim, sim, não, não.
E aqui em Romanos 1, versículo 18, nós vamos ler esse pedaço todo aí até o 27. Você está pronto aí com a sua Bíblia? Prepare-se para ver a verdade de Deus. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a própria divindade de Deus, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como a Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou, tais homens, à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Aleluia. Só até aí por enquanto. Amém, irmãos? Aqui está dizendo que ninguém pode dizer que não sabe que Deus existe, que Deus é poderoso, porque os atributos de Deus estão aí. A natureza, aleluia, proclama, os céus declaram a glória de Deus. Não há como a gente não ver Deus em tudo. Então diz assim que mesmo assim essas pessoas preferiram a glória dos homens, preferiram idolatrar os homens, porque a idolatria do corpo gera toda a sensualidade, a idolatria do corpo. E aí diz então que o Senhor entregou esses homens a paixões infames, a imundície, trocando o lado natural, trocando a sua natureza, as relações íntimas que Deus criou, com algo, não é, que não agrada a Deus, que está fora da natureza do homem e da mulher. E diz assim, os homens deixando o contato natural da mulher. Isso é homossexualismo, irmãos. Se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. E as mulheres também. Isso é lesbianismo. Isso está contra a criação de Deus. Isso está contra o que Deus estabeleceu. E quando isso acontece, amados, há uma disposição mental reprovável. Ele continua dizendo, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Ou seja, amados, a mente fica turbada. A verdade de Deus se torna mentira e a mentira se torna verdade. Mas eu quero que você entenda que Jesus falou que Satanás, o diabo, é o pai da mentira. Mas Jesus é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, amados? Se nós tomamos como verdade a palavra de Deus, não há dúvida. Não há confusão, mas se nós trocamos a verdade de Deus em mentira, então tudo é válido. Qualquer maneira de amor vale a pena. Como já dizia uma música antiga aí.
Não é verdade, irmão? Nós estamos vivendo esse tempo. E a palavra de Deus diz que isso atrai a ira de Deus. E todas as vezes que houve idolatria ou que houve perversão sexual, Deus se manifestou com juízo. E o juízo e a ira de Deus são terríveis. Por isso que a palavra de Deus diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós vemos lá, não é? Sodoma e Gomorra foram destruídas. Foram destruídas no fogo. Isso já é um tipo do que vai acontecer no fim dos tempos. O Senhor falou que jamais terminaria, jamais iria extinguir a terra com o dilúvio, mas sim com o fogo. E Sodoma e Gomorra, amados, representam essas cidades onde havia o sexo promíscuo, cheia de lascívia, cheia de promiscuidade. Se você for olhar no dicionário, sodomia, sodomizar quer dizer sexo anal. Mas não só sexo anal, toda promiscuidade, toda violência sexual, toda perversão sexual. Isso desagrada muito a Deus, sabe por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Diga assim: eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Você está aí, querido? Em nome de Jesus, amém? Fomos criados para o louvor da sua glória. Somos, não é, aquilo que Deus mais admira e ama. Mais do que o sol, as estrelas, a sua criação, o homem, a mulher são a criação de Deus que Ele mais ama, mais admira. E o inimigo quer perverter isso. Olha o que o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios 6. Veja lá, 1 Coríntios 6. Versículo 9 a 11. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aplauda o Senhor. O Senhor tem poder para nos purificar das obras do passado. Aleluias, mas isso é abominação ao Senhor. E aí Paulo, ele explica isso também, amados. Porque efeminado, aquele que tem aparência de mulher, mas é homem. E sodomitas, aqueles que praticam atos sexuais, não é, como homossexuais. E o Senhor fala claro, a impureza, a sodomia. Os efeminados não herdarão o reino dos céus, como os ladrões, os maldizentes também não, os avarentos também não, os bêbados também não. Nós vimos tantos exemplos na palavra de Deus do que acontece quando a pessoa fica bêbada. Ela perde a sua consciência, assim como a pessoa quando usa muitas drogas, ela faz coisas que jamais faria se tivesse no seu juízo normal. Ló jamais teria praticado incesto, talvez, com suas filhas. Ele teve que ser embebedado para fazer isso. Então, amados, tudo isso é abominação ao Senhor, porque o Senhor nos deu, aleluias, o Senhor nos deu uma identidade que nós temos que guardar. Deus te fez homem ou Deus te fez mulher, e nós temos que guardar a nossa identidade. Nós temos que guardar aquilo que Deus nos deu, porque o inimigo quer entrar. O inimigo quer fazer confusão, mas nós somos o santuário de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, onde Deus habita, aleluias. E olha o que ele fala aqui, versículo 12.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto esse como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E ele continua dizendo, versículo 16. Olha como é forte, irmãos, é a palavra do Senhor. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aleluias. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? O Senhor pagou um alto preço pelas nossas vidas, preço de sangue, preço de cruz. Amém, amados? Para que nós tivéssemos nova vida em Cristo. E aqui ele está falando a impureza. Fugir da impureza. Aquele que se une a uma prostituta, que se une em prostituição. Os dois se tornam uma só carne. Olha como isso é sério, amados. Os dois são um. Há uma aliança de sangue estabelecida no ato sexual. Há um pacto. E se nós saímos por aí fazendo alianças com várias pessoas em promiscuidade, em adultério, isso vai trazer condenação sobre nós. A nossa vida começa a ficar uma confusão. É confusão de identidade. É confusão mental. É opressão na mente, é opressão no coração. É opressão no corpo. Por que tantas doenças? Por que tanta confusão na mente? Porque falta uma identidade em nós, amados. Falta uma identidade em quem tem relação com vários tipos de pessoas. Porque há uma confusão de tantas alianças estabelecidas, todas através da impureza. E o Senhor Jesus fala que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém, amados? O Senhor não quer condenar, Ele quer salvar. Mas Ele não pode dizer, meu filho, você faz o que você quer e está tudo bem. O importante é você satisfazer os seus prazeres. Amados, isso é um discurso humanista. Não é um discurso de quem teme ao Senhor. Não, você pode fazer, o importante é você saciar a sua carne. É tremendo, irmãos, porque nós estamos num tempo em que se fala tanto de dieta. Não é verdade? Antigamente, quase ninguém fazia dieta. Hoje está todo mundo aí, né, fazendo exercício, fazendo dieta, não pode isso, não pode aquilo. Por quê, amado? Porque se eu quero comer um doce, eu tenho que saciar minha vontade. Agora, quando você está com dieta, né, você tem que seguir a dieta. Isso é um domínio próprio que você vai adquirindo para você ter um corpo saudável. E por que na vida sexual nós temos que fazer o que a gente quiser? Sem nenhum freio. Sem nenhum tipo de postura. Como se a gente fosse animal. Nós não somos animais, nós somos filhos de Deus. Deus não criou o sexo, Deus criou uma vida de aliança entre o homem e uma mulher. Amém, amados? Deus não criou só a satisfação sexual, isso para os animais. Deus criou um envolvimento, um ato conjugal. Deus estabeleceu uma aliança no casal. E essa aliança só é para o casamento. E no casamento, essa aliança de amor, ela une, ela santifica o casal.
Mas ao contrário, se ela for um pacto de adultério, de relacionamentos depravados, ela vai nos levar a pactos com as trevas. E a vida da pessoa fica cada vez mais complicada. E Deus não tem isso para o homem, mas o diabo deturpa tudo que Deus fez. E nós temos que tomar cuidado, amados, porque nós estamos sendo, pressionados a isso. Agora vem uma opressão intelectual. Agora ficou bonito o negócio. Ficou bonito. Só que é feio demais. Porque Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Nós não escolhemos o sexo que nós temos. Nós fomos criados por Deus. Ou fomos criados homem, ou fomos criados mulher. E se nós começarmos a achar que nós vamos determinar o sexo que nós temos, a bagunça vai imperar. Está repreendida em nome de Jesus. O diabo está querendo fazer bagunça no Brasil, mas não vai fazer. Porque essa terra é do Senhor Jesus. E aqui tem muito mais do que 10 justos. Aqui tem igrejas gloriosas. Igrejas que vão se manifestar nesse tempo e vão falar: eu não aceito essa mentira de Satanás. Eu não aceito, porque a palavra de Deus diz. Ponto final. A palavra de Deus é o nosso livro de fé. Amados, cada religião tem o seu livro de fé. E nós, evangélicos, os católicos também, têm o mesmo livro de fé, que é a Bíblia. E a Bíblia fala, amados, que Deus criou o homem e a mulher. Então, amados, se nós nos metermos por esse caminho, desonrando nossos corpos, nós vamos ter vergonha. Nós não vamos conquistar. Qual é o desejo de Satanás, amados? É que não se crie novas pessoas, não nasçam crianças, como o diabo tem ódio de nenéns que nascem numa família estabelecida por Deus. Ele não quer. E se o homossexualismo virar moda, se o negócio pega, acabou a nova geração. Porque o homossexualismo não procria. E o Senhor fez o homem e a mulher para procriarem, para que nós pudéssemos ter uma descendência na terra. Mas não só para isso, também é uma aliança de amor para o casal. No entanto, amados, o Senhor tem abominado essas coisas. E ficamos pensando. Outro dia eu peguei um Uber e um senhor, eu não sei se ele era evangélico, pelo menos simpatizante ele era. E ele foi citando as coisas da palavra e perguntando: a senhora também não acha? Nós ainda não entendemos, eu acho que o povo brasileiro ainda não entendeu que Deus não está feliz. E nós ainda não entendemos porque a praga continua. Eu falei: é verdade. É verdade. Porque Deus não vai parar com a sentença enquanto a gente não entender o propósito. É como se você tivesse que pensar no que você fez de errado e você ainda não se arrependeu. Estamos na cadeirinha do pensamento. Não tem sido fácil, irmãos. E tragédia é tragédia, não tem jeito. É doloroso. A economia foi abalada, pessoas morreram, pessoas ficaram desesperadas. E nós temos que manter a nossa fé no Senhor, amados. A fé que haverão dias melhores. A fé de que Deus há de ter misericórdia de nós. A fé que há poder na intercessão do justo. Porque se nós intercedemos, Deus pode mudar a sentença. Se nós pedirmos perdão pelos nossos pecados e pelos pecados do Brasil, Deus pode mudar a sentença, amados. Mas nós temos que entender o que traz a ira do Senhor. Nós vemos lá em Êxodo, quando Moisés foi se consagrar, depois de ter tirado o povo do Egito, misericórdia, aquele povo era visto um milagre. As 10 pragas, meu Deus, quanto milagre. Aí o mar se abriu, meu Deus.
Ô povo incrédulo! Bastou Moisés se afastar 40 dias. Ele não tirou férias, não. Ele estava no monte orando. Imagina se a gente tirasse férias, né? No deserto não dá para tirar férias, irmãos. Ele foi lá para o monte. Ele estava orando e Deus deu para ele 40 dias em jejum, amado. Ele estava jejuando por aquele povo. E Deus deu as tábuas da lei para ele. Deus deu a sua lei para que ele levasse para o povo e falasse: vocês precisam seguir a minha lei, para que não entre corrupção no vosso meio. Quando Moisés desce do monte, imagina a situação, amados. Diz a palavra que ele ouviu um alarido. Um alarido. E Josué, que estava com ele, falou: que será esse alarido? Ele falou: não é alarido dos que venceram. Não é alarido dos que venceram. Que o nosso alarido seja alarido de vitória sobre tudo que Deus vai nos dar. Amém, amados? Era uma festa de prostituição. Você sabe que eles fizeram um bezerro de ouro, como os povos pagãos. Como eles faziam na idolatria, fizeram um bezerro de ouro. Pegaram ouro que eles tinham trazido dos egípcios e fizeram um bezerro de ouro. E Arão, que era, né, o sacerdote, foi lá pressionado pelo povo. O povo, vamos lá fazer o que o povo quer. Afinal de contas, o povo, você sumiu, você ficou 40 dias fora, ninguém sabia o que ia acontecer. E sabe, amados, eles estavam se prostituindo, estavam com orgias. 1 Coríntios 10 fala um pouquinho sobre isso. Ele fala no versículo 7, 1 Coríntios 10, depois você lê com calma, mas o versículo 7 diz: não vos façais, pois, idólatras como alguns deles. Estava falando dos que estavam no deserto. Porque está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Mas não era um divertimento comum. E não pratiquemos imoralidade, como algum deles os fizeram, e caíram num só dia 23.000. Amados, quando a ira de Deus se manifesta, é chumbo grosso. E sabe, amados, quando é o próprio Deus fazendo, nem adianta. Porque nós vamos clamar para quem? Quando é o diabo é mais fácil. Muito mais, irmãos. Você clama a Deus, o Senhor interrompe. Agora, quando é Deus, sabe por que ele faz isso, amados? Porque o cálice de ira dele transborda. Deus não habita com o pecado. Ele é santo, santo, santo. Ele não habita com o pecado. Ele não admite que o seu povo se misture com o pecado. Ele não se agrada do pecado. Isso provoca o juízo de Deus. E, amado, se você parar para pensar, nós temos muita coisa no Brasil que tem entristecido o Senhor. Dos assassinatos, a corrupção, a maldade, a imoralidade. Meu Deus. A idolatria, a feitiçaria. É tanta coisa. E o Brasil não foi destruído, porque Deus tem misericórdia de nós. E porque há uma igreja clamando. Há uma igreja como Abraão clamando e intercedendo. Senhor, não destrua as cidades. Aleluias. Toda vez que existe idolatria ou pecado sexual, é morte certa. É tragédia. É praga. E ali em Moisés foram várias situações de tragédia, uma atrás da outra, porque daí houve rebelião e confusão, e a terra se abriu, e o povo caiu dentro. Foi uma tragédia, irmãos. Uma tragédia. Porque houve pecado sexual, houve imoralidade, houve idolatria. A idolatria, ela leva
A escravidão, como nós falamos semana passada, a idolatria leva à escravidão, mas o pecado sexual leva à idolatria e leva à escravidão também. Porque para uma pessoa ficar sujeita a uma atividade sexual promíscua, ela tem um Deus que ela está servindo ali, um Deus do maligno, das trevas. Há uma entidade controlando essa pessoa, porque normal não é. Não é normal uma pessoa que pratica incesto. Não é normal uma pessoa que pratica pedofilia. Não é normal uma pessoa que faz sexo promíscuo e vive disso. Que pratica adultério assim. Ela está servindo a uma entidade. Ela está servindo a uma entidade que controla o sexo. Que pode ser a pombagira, pode ser o malandrinho. Estão repreendidos em nome de Jesus. Mas há um Deus maligno por detrás. Assim como quando idolatramos o dinheiro, o Deus que idolatramos é Mamon. Assim, quando nós servimos aos prazeres sexuais de imoralidade, estamos servindo a uma entidade, estamos servindo a uma entidade. Então, idolatria, escravidão e prostituição sexual estão ligados. É guerra hoje. E adoração ao Mamon. Estão ligados. Uma pessoa que tem um Deus maligno comandando, ela não consegue se livrar daquele Deus. Às vezes é um homem, um namorado que faz essa pessoa fazer tudo promíscuo, mas ela não larga dessa pessoa. Por quê? Porque talvez ela tenha uma relação sexual que foi um pacto que se tornou uma escravidão. Porque o pacto sexual escraviza. E depois, quando esse homem manda ela embora, aí ela fica com espírito de depressão. Porque foi seguir as trevas. E o diabo vem. Porque ele não deixa nada bom por detrás disso, irmãos. Nada bom. Você pode ver todo mundo que se envolve com esses falsos deuses, acaba com a sua vida destruída. Acaba com a sua moral destruída, acaba sem dinheiro, acaba doente, acaba louco. E sem família. Me mostra quem está muito bem. Não é dinheiro que eu estou falando. Porque, infelizmente, o Deus Mamon está agindo e todo mundo acha que ficar bem é ter muito dinheiro. E Paulo fala, você tendo com que comer, com que você se vestir, dono de jogo. Las Vegas é tomado pelas trevas. E nos Estados Unidos existem vários lugares tomados pelas trevas. E o diabo está reivindicando o seu lugar lá. Está reivindicando o seu lugar lá, mas só que lá existe uma igreja que clama a Deus. Lá existe um povo também que chora pela presença do Senhor. Lá existe um povo que conhece o Senhor. Foi uma nação que começou com o Evangelho. E existe muito crente fiel naquele lugar. Deus há de ter misericórdia, irmãos. Deus há de ter misericórdia das nações que se curvarem diante do Deus vivo. É tempo de estarmos clamando por misericórdia e deixarmos o caminho do pecado. O problema, amados, é que muitas vezes nós vamos fazendo como Ló. Que lugar agradável. Porque morar em Canaã, terra de montanhas, não é? Era mais difícil. Vamos para Campina. Só que ele foi armando as tendas dele, foi chegando para Sodoma. Era um pulinho e já estava em Sodoma. Isso tem acontecido com o crente. Isso tem acontecido com o crente, amados, em todas as nações. E Deus está chacoalhando a terra, o Senhor está abalando a terra. E está falando, desperta, igreja. Oh, desperta, ó tu que dormes, sai fora de Sodoma. E não fica na campina, sobe para o
levante, livra a tua vida, vai para a presença de Deus, porque eu estou para destruir Sodoma e Gomorra. Eu creio, amados, que Deus vai nos poupar. Eu creio, porque esse ainda não é o fim. O evangelho será pregado a todas as nações, diz a palavra. Ainda não é o fim, mas nós estamos a caminho do fim. Uma grande colheita de almas virá, mas é só para os fiéis. Os fiéis serão poupados com um propósito. Os fiéis serão poupados com um propósito. Não é para ganhar mais dinheiro. Alô? Não é para termos oportunidade de ter, de comprar. É para que nós possamos fazer a última colheita. Deus vai nos poupar. Ele pagou um alto preço por nós. Mas isso não pode ser barateado. O evangelho é pérola. Não dá para a gente ficar regateando. Não, vem para a igreja, porque sabe, a gente vai fazer tudo que você gosta. Vai ser agradável. Vai ser muito agradável. Para uns, de início, vai ser muito terrível. Porque vai ter que entender todas as coisas que Deus não aprova. E não é fácil mudar de vida. Mas nós sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor está do nosso lado. O Senhor é o nosso braço forte. Ele é o guerreiro. E aqui já tem muitos que foram libertos para a glória do Senhor. Você que já foi liberto, você pode aplaudir o Senhor? Ô, glória! Sabe, irmãos, fácil não é não. O caminho é estreito, a porta é estreita. Caminho largo, você fica logo esperto, porque não é boa coisa, irmão. Evangelho fácil não existe. Evangelho barato. Vem, te darei tudo. Quando que Jesus falou isso? De vez em quando o povo cita assim umas frases como se fosse de Jesus. Gente, vamos ler a Bíblia, vamos citar a palavra. A palavra diz que Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Se a gente botasse um banner ali na entrada da igreja, eu tenho falado isso sempre, irmãos. Nem agora por causa da pandemia, não. Os irmãos que estão aqui sabem que eu tenho falado isso sempre. Se você botar um banner lá na frente da sua igreja falando, olha, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me, vai ter para entrar dentro da igreja. Tô fora. Eu, hein? Deus me livre. Mas até o sinal da cruz. Vou negar a mim mesmo? Não, eu tenho sonhos, desejos. Eu carregar a cruz? Jesus não carregou. Eu, hein? Sai fora. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça? Eu não. Eu quero tudo de bom dessa terra. Amados. Mas quem perder a sua vida por Jesus, ganhá-la. E quem ganhar, perderá. Quem quiser ganhar esse mundo, vai ficar nesse mundo. Mas quem quiser as coisas de Deus, vai ganhar a vida eterna. E diz a palavra que não há quem tenha deixado pai, irmão, irmãos, por causa do Senhor, que não receba na terra 100 vezes mais. É nesse Deus que eu creio, amados. Nosso Deus é um Deus de recompensa. É um Deus de galardão. A gente recebe por recompensa, a gente não merece nada. Mas Ele gosta de dar. Ele é um pai. E se você renuncia isso para o Senhor, Ele te dá muito mais. É assim, é desse jeito. E lá em Apocalipse, para nós terminarmos, amados, diz assim, versículo 11, Apocalipse 22, última folha do livro da Bíblia. Quantos têm lido a última folha? Diz assim, versículo 11. Continue injusto fazendo injustiça. Continue imundo ainda sendo imundo.
e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aleluias. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. E olha o que diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães são os descendentes de Cão, todos os filhos, descendentes do filho de Cão de Moisés, de Noé, que foi amaldiçoado. Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. É isso, irmãos. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros. Eu quero entrar pelas portas da cidade. Quantos querem, amados? Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Cuidado, amados, porque o diabo está dando uma de intelectual agora. É a nova moda. É a nova moda. Ele acha que sabe, ele se acha. Mas diante da morte, é que Deus vê quem está com ele e quem não está. Quem tem certeza que ao fechar os olhos vai se encontrar com Jesus. Há uma doce paz, uma doce consolação do Espírito Santo em nós. E uma vez eu lembro que uma colega minha de faculdade, espírita, kardecista, psicografava tudo. Minha colega ali de grupo. Nunca mais eu esqueço o que ela falou para mim. Eu não falava de religião com ela, nada disso. Mas ela via a minha vida. E um dia ela falou para mim assim, sabe o que eu fico... admiro nos evangélicos, nos crentes, nos evangélicos? Falei, não, o quê? Vocês não têm medo da morte? Você não tem medo da morte, não? Falei, não, porque eu sei onde eu vou estar. Eu sei que eu vou encontrar com Jesus assim que eu fechar meus olhos. E ela falou, pois é, o problema é esse, eu não sei para onde eu vou. Falei, pois é, tá aí. Eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe, querido, em quem você tem crido? Então descansa teu coração. Porque caiu 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. E se por acaso a morte vier, amado, você nem vai sentir, é tão rápido, vai ser promovido para a glória. Mas Deus quer que você viva, querido. Deus quer que você viva e seja um testemunho forte para essa geração. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria que nós cantássemos esse louvor que fala na Nova Jerusalém. Nós vamos entrar. Deixa eu orar com os irmãos. Amados, abra seu coração. Eu sei que a palavra hoje foi dura e foi forte, mas a palavra de Deus é assim também. Que nós possamos vigiar, amados, para não formar nossas tendas e entrar em Sodoma. Temos que vigiar. Pai, em nome de Jesus, toca em nosso coração, Pai. Leva o teu povo, Senhor, a se quebrantar diante de ti, a examinar as Escrituras, a conhecer o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, e não te conhecer por opiniões de pessoas que nunca te conheceram. Pai, em nome de Jesus, pessoas que não sabem quem é o Senhor, porque nunca viram a tua face, nunca estiveram na tua presença. Mas nós, Senhor, temos a bênção de termos a revelação do Espírito Santo de Deus. Ó Pai, que nós possamos nos convencer da tua palavra, permanecer firmes à tua verdade e entrarmos na Nova Jerusalém. Em
nome de Jesus. Aleluias.